Amém. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Hoje iniciamos a leitura de uma outra sessão do livro. A gente viu que termina, uma sessão do capítulo 4 até o capítulo 11. E hoje nós vamos iniciar capítulo 12, a leitura. Lembrando que a partir do capítulo 12 agora, gente, nós vamos ver um conflito final entre as coisas de Deus e a maldade, tá? Representado, a gente vai ver numa trindade satânica ali. E existe então uma tensão criada. Essa tensão, em alguns momentos, preste bem atenção que você estudou, você vai lembrar. Você vai lembrar que isso que está fazendo aqui, muitas coisas, vai estar remetendo de novo àquele período da medição do templo e das duas testemunhas, dos 3 anos e meio que a igreja é perseguida. Então o que está acontecendo? Houve um encerramento ali, com o evangelho, o céu, Deus dominando tudo. Então há um desfecho, a gente viu. Agora ele volta para uma atividade que ele vai ver agora a mulher, o dragão, né? Nós vamos ver uma questão se montando aqui. Na verdade é uma introdução a algo que nós vamos começar a ver até lá os capítulos para frente ali, antes de uma conclusão de novo. Então há um conflito, há aqui um interlúdio novamente, a gente vai ver, e há um conflito entre essa maldade, esses representantes do mal e o povo de Deus, tá? Então é nesse momento que a gente está aqui. Vamos ler, porque aí eu vou voltar, a gente vai fazer uma introdução de várias anotações minhas aqui, mas eu quero ler para você entender o que eu estou falando, do versículo 1 até o 6. Porque aqui é a história básica, que ela vai começar a ser repetida aqui em alguns pontos, eu vou explicar isso. Então vamos ler Apocalipse 12, de 1 a 6. Olha lá. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. De novo, esse 1260 dias, 3 anos e meio, o que ele está fazendo? Lembra que eu digo que quando há uma repetição, o autor está, de novo, fazendo um link, uma conexão com algo que ele já falou desse período. Então aquilo lá que estava acontecendo com as duas testemunhas, que nós vimos, que é nesse período, que elas são, lembra? Mortas, ressuscitam, né? Aí a conversão, aquele período lá está sendo retomado aqui. Então ele está retomado aquele período que a gente viu de Daniel. Então é esse o período que está acontecendo aqui, uma perseguição à igreja, à mulher, que a gente vai ver. E algumas coisas vão ser aqui também essa é a história básica do conflito daqui para frente. Só que o autor ele vai fazer? Ele vai ampliar cada pedacinho dessa história. É como que se ele fosse dando, gente, aquilo que eu chamei de um zoom, né? Todo mundo mexe com computador, sabe o que é o zoom? Né? Você pega e dá um zoom, você faz um aumento ali, aquilo que era detalhadinho, você começa a ver
um monte de detalhe, porque você aumentou ali aquilo lá. Ou antigamente, quem não conhece o zoom, aquelas lentes, né, antigas lá, que você pega naqueles lugarzinhos que tinha aqueles escritos pequenininhos, você ia lá com a lente, a lupa de aumento, você conseguia ver. Então ele dá esse zoom, ele dá esse aumento para alguns detalhes que a gente vai ver. Então, ótimo, surgiu aqui a figura, né, essa metáfora de uma mulher grávida para dar à luz um filho. Esse filho governaria as nações. E tem aqui, né, um dragão perseguindo o filho, querendo matar o filho. Mas ele é arrebatado junto a Deus, ele persegue a mulher e Deus guarda essa mulher no deserto. Basicamente está aí o que nós acabamos de ler. Mas eu vou retornar com várias coisas, preste atenção, anotações, para a gente entender o contexto. Vamos lá. A primeira sessão que a gente já estudou dos selos e das trombetas enfatizou o quê? Que a gente viu? A soberania de Deus. Os juízos soberanos de Deus sobre o mal, né? Sobre os habitantes da terra. E essa sessão ela se iniciou, lembra? Lá no capítulo 4 e 5, mostrando para a gente aquele que está sentado no trono e o cordeiro que está com ele assentado no trono. Enfatizando então a soberania de Deus em tudo que a gente leu até o capítulo 11. Esta segunda sessão, atenção, olha lá, esta que começa do capítulo 12 agora, se concentra no trono e na adoração do dragão. Então a primeira sessão se concentrou na soberania, nos juízos de Deus, daquele que está sentado no trono. Esta segunda sessão, ela vai mostrar que existe também uma adoração falsa e um trono falso, temporário, do dragão. Portanto, temos aqui a grande batalha entre Deus. A gente vai ver que não existe batalha entre Deus, é só o jeito da gente falar, né? Normalmente é sempre entre o povo de Deus, né, e a maldade, a igreja e a maldade. Você vê que é a mulher aqui que está em conflito, né? Deus em si está soberano sempre. Então é só uma forma da gente falar das coisas de Deus contra o mal. Então existe aqui uma batalha entre Deus e a falsa trindade. Existe uma trindade agora. Dragão, né, a besta e o falso profeta, que é a outra besta. Existe então ali um triunvirato, né, de governo satânico demoníaco, uma trindade. Lembra que Satanás sempre tenta fazer uma cópia negativa, um xerox negativo das coisas de Deus. Embora os santos sejam perseguidos e mortos, a gente vai ver isso no capítulo 13, a morte deles, como nós já enfatizamos várias vezes, é sua grande vitória sobre Satanás. Nós temos que lembrar sempre, gente, como o Cordeiro de Deus venceu Satanás. Morrendo numa cruz. Dando sangue. O que nós temos que entender é que o destino da igreja é vencer Satanás dando sangue. Igual o Cordeiro. Eu sei que isso não é pregado. Eu sei que isso nós não somos incentivados a viver isso, mas eu não tenho como fugir da verdade bíblica e lide isso da forma que você tiver que lidar. Mas essa é a verdade que nós vamos ver. Inclusive, fazendo um parêntese, gente, eu estou lendo um livro de uma teóloga americana. Ela escreveu um livro de 1000 páginas sobre a cruz, sobre a crucificação. Eu estou em mais ou menos ali 12% do livro. É extraordinário os dados históricos da cruz, da mentalidade da época, e como ela enfatiza que a cruz, a glória de Jesus, a ressurreição, ela tem que passar pela cruz sempre. E ela dá a entender algumas coisas que eu tenho falado aqui, que a igreja, às vezes, ela quer a glória sem a cruz. Ela quer a glória sem o sofrimento, sem as marcas que Paulo fala que ele carregava de Cristo, que eram sofrimentos por causa do Evangelho. E ela fala exatamente, ela começa a trabalhar isso no livro, é exatamente isso que Apocalipse mostra pra gente.
A perseverança dos santos nada mais é do que o suportar o sofrimento pelo Evangelho. E vencer a Satanás pela morte. O martírio vence Satanás. E isso vai destronando poderes, autoridades. Por que a morte vence Satanás? Por causa da ressurreição. Quando Jesus é ressuscitado, a arma mais poderosa de vergonha, de horror do Império Romano, que era a crucificação, foi vencida. A morte não teve o poder de segurar Jesus morto. Ele vive e, além de reviver, ressuscita num corpo que jamais passará pela morte novamente. Por isso a morte vence, porque a ressurreição do corpo, após o martírio, vence o poder da morte de qualquer governo que acha que matando alguém ele ganhou. Jesus inverte essa lógica do poder e pelo amor, entregando a sua vida, ele destrói o poder do Império Romano. E a igreja, dando a sua vida por Cristo pelo Evangelho, destrói o poder de Satanás. Essa é a lógica da igreja que nós temos dificuldade de entender, muita dificuldade. Mas lendo, deixa a palavra, gente, falar com você. Mesmo que te incomode, porque também me incomoda. Porque nós não queremos isso na nossa carne, na nosso jeito de viver. A gente não sonha isso, a gente não quer. Por isso, a pregação da cruz, Paulo fala, é o quê? Loucura e escândalo. Mas ele diz, eu não me envergonho da pregação do Evangelho. Por quê? Porque a cruz era vergonhosa. A maior vergonha do Império Romano era ser crucificado. A mensagem do Império Romano, na cruz, era, esse que está sendo crucificado, ele está morrendo sem ser considerado humano. Ele é pior que um animal. Era um ato de desumanização e vergonha profunda para aquele que eles crucificavam. Pra você ter uma ideia, a cruz era tão vergonhosa. Gente, presta atenção no que eu estou falando. A crucificação era tão vergonhosa na época que numa casa ou numa conversa de um povo elitizado da sociedade, jamais poderia pronunciar o termo crucificação. Tamanha desonra e vergonha que era. Você está entendendo? O nosso Deus nos salvou com o método mais desumanizador e vergonhoso do Império Romano. E isso que para eles era um escândalo. E Paulo fala, apesar de ser um escândalo, e ser de um jeito que jamais imaginaríamos, que Deus salvaria alguém crucificando alguém, Deus salvaria a humanidade, o Messias que seria crucificado, jamais eles pensariam nisso. Ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho e da cruz, porque é nela que eu encontro o perdão e a salvação. E esse é o estilo de vida, tome a sua cruz e me siga. Ele está falando, você vai seguir a Jesus, você vai ter consequências de seguir a Jesus. Você vai ter também o teu sofrimento por causa do Evangelho. Jesus sempre deixou isso claro. E infelizmente, pregadores de hoje em dia têm tirado a mensagem dessa mensagem de renúncia, da cruz para a igreja, da mensagem central do Evangelho. E em Apocalipse nós não temos como fugir. Porque o tempo inteiro ele vai retomar. O cordeiro é aquele que aparenta estar morto e está vivo. Ele tem marcas da morte, apesar de estar vivo. Para não esquecer que ele foi crucificado. Para não esquecer que a glória que ele tem vem de uma morte horrível, vergonhosa. E que a vida da igreja também vai passar por esse processo, gente. Então nós vamos entrar em Apocalipse justamente no momento de grande confronto e tribulação da igreja, do povo de Deus,
de perseguição profunda, representado nesse texto na mulher que está sendo perseguida pelo dragão. Mas Deus protege. Aí que está a questão. No meio disso tudo, apesar de haver sofrimento, há uma proteção de Deus, né? Embora os santos sejam perseguidos e mortos, a morte deles é sua grande vitória sobre Satanás e o juízo das forças do mal é certo. Assim, apesar de presta atenção, a apropriação, né, pretensiosa do poder por Satanás estar no centro das atenções aqui desses capítulos, Deus continua sendo soberano. Isso aí a gente não pode perder de vista. E fica claro que tudo que o dragão faz somente acontece por causa da permissão divina. Tá, aí eu sei que é muito difícil para alguns e para... Gente, tem coisas que nós não entendemos. São mistérios. A pergunta que todo mundo faz quando a gente lê esse tipo de coisa é: pastor, por que que Deus permite? É a pergunta, por que que ele tem o poder de parar como ele vai parar? Vai chegar uma hora que ele vai dar um basta em tudo. E mesmo assim, ele permite o mal vencer o tempo que tem que deixar ele vencer. Essa resposta, nós não temos todos os detalhes, os elementos para elaborar isso de uma forma satisfatória para a gente, às vezes. O que nós temos é o seguinte: voltar lá para o Éden e entender que quando Adão e Eva ouvem a serpente e se submete a ela, ele entrega parte do poder da terra e do mundo a Satanás. É como se Deus te deu a chave de uma coisa e você entregou para o mal. E Deus não vai lá tomar a chave da mão do mal, porque Deus seria injusto. Para Deus ir lá tomar a chave que você deu para o mal, ele vai criar um caminho de justiça para derrotar o mal e a chave ser devolvida para você. E esse é o processo. Deus tem o poder de parar o mal, mas por causa da justiça ele não vai parar. Satanás tem direito de ser, por enquanto, o Deus desse mundo. Por isso que a própria palavra diz: o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. E quem tornou Satanás Deus desse mundo foi o homem, foi o ser humano. Deus não pode, por causa da sua justiça. Ele pode no sentido de ter o poder para fazer, mas ele não faz porque ele é justo. Você entregou o poder ao mal, arque com as consequências. Eu vou criar uma redenção, eu vou enviar alguém que vai perdoar o pecado da humanidade, eu vou começar um retorno da humanidade para mim, até eu renovar o céu, a terra e finalizar o poder maligno. Mas enquanto isso, ele tem o poder que tem, porque vocês que deram. Então, essa é uma das explicações para a gente entender que Deus, apesar do seu caráter de poder, ele é justiça. E é justo. É justo. Porque senão o próprio Satanás tinha que falar assim: se eu deu o poder para eles, eles me deram, o senhor vai tirar da minha mão? Isso é injusto. O senhor é injusto. Imagine Satanás jogando na cara de Deus que ele é injusto. Deus cria um caminho de redimir o ser humano e, através do perdão, tirar o poder de Satanás da humanidade. Porque o que dá o poder de Satanás? O pecado. Quando Jesus perdoa o pecado, Satanás não tem mais poder. Ele pode quebrar o poder de Satanás. E aí julgar Satanás, como nós veremos em Apocalipse. Então existe uma história: Deus pode. Meu irmão, Deus pode, mas ele não vai fazer da forma que a gente quer. Tem verdades eternas e o seu caráter em voga, que ele zela por quem ele é na eternidade e nesse ambiente eterno que nós nem sabemos e desconhecemos.
É a mesma coisa, pastor, por que que Deus, esses dias atrás, alguém me perguntou, lá na casa do pessoal que a gente foi comer, me perguntaram isso, Pastor, por que que Deus não vai lá e impede o fulano de tal, de fazer tal atrocidade lá com uma pessoa? Essas são perguntas que a gente faz. Aí eu perguntei, como Deus faria para impedir? Tirando a liberdade da pessoa. Tirando a liberdade de escolha de fazer o mal. Deus não vai tirar o teu poder de fazer o mal. Porque se Deus faz isso, Ele cria um robozinho. Se Deus tira o nosso poder de decidir e arcar com as consequências depois diante dele, nós não temos liberdade nenhuma. Nós somos forçados a fazer o bem. Um dos princípios do amor, gente, é a pessoa ter a possibilidade de não te amar. Se ela é obrigada a te amar, não existe amor. Deus não vai te obrigar a amar a Ele. Isso não é amor. Isso é imposição, tirania, opressão, menos amor. Para Adão e Eva mostrar que eles amavam a Deus, eles tinham que ter a possibilidade de não amar. E assim é conosco. Senão jamais saberia que havia amor verdadeiro. Obediência verdadeira. Como que é uma obediência se eu não tenho a possibilidade nenhuma de desobedecer? De transgredir, que eu sou obrigado a fazer isso aqui. Não, você tem, mas tem consequências. Mas a pessoa tem que ter a possibilidade de transgredir. E arcar com as consequências. Então, por que eu estou falando isso? Justamente por causa dessas perguntas que surgem. Deus é soberano, está no controle, Ele está permitindo? Está. Por mistérios, e eu tentei dar uma visão geral de alguma possibilidade de explicar isso. Mas você pode ter certeza que a gente não vai chegar a todo o conhecimento de Deus, do porquê Ele faz tudo. No final das contas, lá no final, nós vamos glorificar a Deus e falar, não tinha como ser mais justo do que foi. Nós vamos olhar e vamos adorar a Deus e falar, Deus, nunca pensei a possibilidade de tamanha justiça. Deus é justo, meu irmão, por isso é fé. Quando nós temos um conflito de não entender a justiça de Deus, eu sempre falo para as pessoas, você não entendeu? Não. Então creia que Ele é justo. Porque é o que Ele é como essência. Você não entendeu, não quer dizer que Ele não é, você só não entendeu. Lá no final, nós vamos olhar para trás e falar, Deus, sabe aquilo que eu não tinha entendido? Meu Pai amado, agora eu entendo perfeitamente. O Senhor é perfeitamente justo. Nunca que eu iria conseguir ter esse entendimento. Então creia, entendendo ou não, por isso é importante conhecer o caráter de Deus. Deus é amor, meu irmão. Você sentindo isso ou não, Deus Ele é o que é. Eu achando que é ou não é, Deus é justo e perfeitamente justo. Entende o que eu estou falando? É assim que nós temos que entender o caráter de Deus. Vamos lá. Assim, ainda assim, muitos dos temas nesse bloquinho que a gente vai ver, temas que a gente já estudou, eles vão se repetir. Como assim? Temas como a retribuição das obras, nós vamos continuar vendo isso, o Apocalipse inteiro. Chamado ao arrependimento, nós vamos ver ainda a possibilidade. A depravação total dos habitantes da terra, vai voltar a ver isso. Chamado à perseverança da igreja, dos santos, nós vamos continuar vendo. E a soberania de Deus, mesmo o mal fazendo o que está fazendo, nós vamos perceber que Deus sempre está soberanamente reinando sobre todas as coisas. Amém? Espera aí, gente. É isso, tem hora que dá uma travada aqui. Ainda atenção aqui. Apesar de nem todos considerarem essa sessão que a gente acabou de ler e daqui para frente um interlúdio,
Aquele teólogo que eu falo, daquele comentário, ele considera um outro interlúdio. Tá? Então a gente vai junto nessa, entender que é um interlúdio aqui. Então para ele é o último dos 3 interlúdios que vai estudar. Toda a sessão aqui, ela se concentra ainda mais na ação, como eu disse, da falsa trindade. O dragão, a besta, né? E a segunda besta, que é o chamado falso profeta. Então existe essa trindade aí que a gente vai ver, né? São 3 representantes desse poder maligno, né? O interlúdio anterior que a gente estudou, capítulo 10 e 11, instituiu o chamado da igreja para quê? Você lembra? Lá nas 2 testemunhas, para a proclamação e o sofrimento, que é a morte e a ressurreição depois. Esta sessão demonstra como tal chamado é parte do conflito maior entre o povo de Deus e as forças do mal, isso é, Satanás e o mundo. Antes, até agora, gente, a gente não tinha visto um poder supremo, mal. Até agora estava assim. A única hora que a gente viu, não sei se você vai lembrar nas cartas, fala do momento lá de trono de Satanás, sinagoga de Satanás, da morte do Hades, do inferno, né? Fala uma hora. O anjo do abismo, lá no capítulo 9. A besta surge lá no capítulo 11. Mas até agora não existe uma ênfase em nenhum ser. Agora não. Daqui para frente existe uma ênfase no dragão, na besta que sai da terra, na besta do mar. Então nós vamos ver toda essa ênfase e essas atividades aqui nesse triunvirato aí, né? Dragão, besta e falso profeta. Mas esse poder, gente, nós vamos ver também que ele é passageiro, ele é temporário ali, né? Primeiro, Satanás ele é retratado como já derrotado, né? A gente já percebeu na cruz. Seu furor, na verdade, nasce não apenas de seu ódio por Deus, mas também de sua derrota por Cristo. É como se assim, alguém derrotado está estribuchando o finalzinho. É o final dele, de estribuchar e tentar fazer o mal ainda final que ele consegue. Em segundo lugar, tudo o que ele faz é somente uma imitação de Deus, uma paródia, lembra? Olha lá, ó, as paródias, gente, que interessante, presta atenção. Nós vimos aqui que ele tem diademas, né? O dragão, coroas na cabeça ali. São cópias, imitações da coroa de Cristo. A ferida mortal da besta que vai ser curada, lá no capítulo 13, imita a ressurreição de Cristo. Os grandes sinais miraculosos da segunda besta imitam os sinais miraculosos do Evangelho de João. E o sinal da besta é uma paródia, é uma imitação do selo que os santos recebem na testa. Então tudo é uma tentativa de tomar aquilo que pertence somente a Deus. Desde o início, Satanás parece essa tendência, né? Essa característica, ele mantém isso até em Apocalipse ali. Os santos participam dessa grande vitória sobre Satanás, mesmo que seja por meio de sofrimento, como a gente viu. Cada vez que Satanás vence, entre aspas, pela perseguição, os santos, o vencem. Como? Por não amarem a própria vida, mesmo diante da morte. Olha como a igreja vence. Você quer ver? Capítulo 12 aí, versículo 11. Olha o que diz. Nós vamos estudar depois mais para frente. Mas eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. A igreja vence dando testemunho do Evangelho e dando a sua própria vida. Eles vencem por causa do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, e vencem porque cumprem a missão e dão a sua vida, proclamando a morte e a ressurreição do Cordeiro. Essa é a verdade, né, de Apocalipse aí, que a gente se incomoda bastante com ela, mas é isso. O destino dos cristãos, gente, em Apocalipse, no final dos tempos, é o sofrimento, no sentido da perseguição, tá? Mas em sua perseverança fiel há vitória e vindicação. Esse interlúdio introduz as taças ao descrever a batalha que está por trás de cada um dos 7 juízos. Olha só,
Eu vou ver algo interessante aqui com vocês. A estrutura do capítulo, para a gente entender melhor ainda. Tem alguns debates aí dessa estrutura, mas Osborne ele vai dividir essa sessão do capítulo 12, 13 e 14 em 8 sessões. Olha que interessante, eu vou ler de novo para vocês e a gente vai pegar assim a ampliação para vocês entenderem. Se tiver a Bíblia impressa, é melhor para ver, tá? Vamos ler novamente aí, versículo 1 a 6, direto. Essa é a história básica, então é a primeira sessão. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora, olha só, essa é a história básica até o capítulo 14. Só que essa história, ela é expandida. Presta atenção, vamos lá devagarinho para você entender. João expande a história, alguns versículos eles são expandidos em outros. Eu vou mostrar para você. Da guerra no céu, vai expandir o versículo 4. Então olha só, o versículo 7 a 12... expande o versículo 4. Quer ver que interessante? Eu vou ler o 4 e vou ler de 7 a 12. Versículo 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Aqui está falando que existe uma guerra no céu do dragão com essa mulher. Olha no versículo 7 a 12. Então, estourou a guerra no céu. Ele está ampliando o versículo 4. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso, olha lá. Ele lá, não foi, no versículo 4, não está falando que o dragão leva para a terra, cai na terra com a parte das estrelas do céu? Aqui ele está contando o que está acontecendo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ele fala que as estrelas lá, aqui ele interpreta, são os anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram. Então aqui a guerra termina assim: por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Então olha lá, ele expande esse conflito aqui, do versículo 4. Agora, o versículo 13 a 17 expande o versículo 6. Eu vou ler o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos lá para o versículo agora 13 a 17. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Ele repete lá. Mas foram dadas à mulher, como olha o livramento agora lá no deserto, as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, os 3 anos e meio, fora do alcance da serpente.
Olha só, então no meio da atividade satânica, maldosa, de perseguição, também existe uma proteção, você percebe? Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, quem é o descendente da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então ele fica bravo com a mulher e continua atacando os descendentes da mulher, que são aqueles fiéis que estão mantendo o testemunho. E o dragão se pôs em pé sobre a areia. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. É isso mesmo, né? Tá certo? Versículo... Hã? Versículo 18, né? Tá. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Você viu que interessante? O versículo 4 foi expandido. O versículo 6 foi expandido, explicado. Né? E também tem aqui, ó, ainda tem uma expansão do versículo 6 e do 17 no capítulo 13. Quer ver? Vamos lá, vamos ler de novo. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí o capítulo 13, olha só o que o capítulo 13 faz. Vamos lá, versículo 1 a 18. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Ele está agora ampliando a descrição da besta, né? Da besta que ele já tinha citado e coisas que ele já tinha citado anteriormente aqui. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. Olha lá. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas olha lá, essa ferida mortal foi curada, aqui fazendo aquela imitação da ressurreição. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Gente, presta atenção, eu tenho falado isso muitas vezes. Aqueles que ficam atrás de sinais têm uma grande facilidade de serem enganados. Por isso que eu, o tempo inteiro, gente, vai atrás do Evangelho, de Cristo. Gente que vai atrás de sinais, profecias, sinalizações extraordinárias, Deus faz, mas vai chegar um momento que quem vai atrás dessas coisas vai ser enganado. Porque a besta ganha o poder para enganar pessoas fazendo sinais. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Tudo que deveria ser dado a Cristo, percebe? Está sendo dado ao dragão e à besta. 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 3 anos e meio. 42 meses. Então está tudo conectado a esse período que a mulher foi para o deserto, está sendo perseguida. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Lembrar que os que habitam no céu é uma metáfora da igreja. Os que habitam na terra são aqueles que estão contra Deus. Os habitantes do céu é o povo de Deus que está na terra. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse.
Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos, olha lá, os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém tiver de ir... Aí, ó, olha lá. Aqui a perseverança dos santos. E aqui a questão lá do dragão perseguindo quem? A descendência da mulher. Aqueles que são fiéis a dar testemunho. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa fidelidade e perseverança no martírio vence Satanás. 11. Vi ainda outra besta. Então você vê que tem uma besta do mar, uma besta da terra. Nós vamos ver tudo isso aí, mas vamos ler para a gente ter uma visão geral. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse parecendo cordeiro é terrível, né? Olha só a falsidade ali. Quem é o cordeiro em Apocalipse? Jesus, é o Cristo. Olha só, gente. Olha como muito de Satanás vai querer enganar as pessoas, se fazendo de anjo de luz, se fazendo de ministro de justiça. Versículo 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também, olha lá, também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar. Lhe foi permitido realizar. Aqui é um passivo divino. Deus está permitindo tudo. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder. Lhe foi concedido poder, sabemos que Satanás ali concede, mas sabemos que o próprio Deus permite isso. Lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Gente, presta atenção. Preste muita atenção. Ele está escrevendo para 7 igrejas da Ásia. Ele está falando para aquele povo da época. Vocês têm sabedoria para calcular o número e saber quem é. A besta de Apocalipse, o número da besta, a besta de Apocalipse, tem um nome, tinha uma pessoa, ela já existia. É isso que a gente tem que entender. A gente fica procurando, o número é o número de um ser humano. Decodifique isso que você acha quem é. Todas as pessoas, acadêmicos, sérios, sabem quem é. E é isso que eu estou falando, a gente fica procurando coisa que a Bíblia não diz. Essa pessoa aqui já existiu, já morreu, já era. O que nós entendemos é que ela era uma figura de outra pessoa que viria no futuro do anticristo. Mas isso é uma interpretação nossa, ligando com outras coisas de textos do Novo Testamento. Só que aqui a igreja que ele está escrevendo, que está lendo Apocalipse, ele está falando, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, ele está falando assim, pode calcular o número da besta. Pois é número de ser humano, e esse número é 666. Quer dizer, calcula isso. Por que eles conseguiam calcular, gente? Porque no alfabeto hebraico, assim como o alfabeto romano, números são letras do alfabeto. Cada 6, cada número representa uma letra do alfabeto. Juntando ali e fazendo as contas que eles conseguiam fazer, eles chegavam a um nome.
Muito simples para eles na época. Eu vou falar quem é depois. Depois nós vamos chegar lá. Por quê? Porque qualquer documentário, qualquer coisa bem feita, qualquer academia, ele chega, olha, isso aí, se eles fizessem na época, isso aqui daria tal pessoa. Então eles sabiam de quem estava falando. Agora, isso não quer dizer que existe, como eu falo, cumprimentos duplicados de algumas coisas, cíclicos, como a gente está vendo. Então é óbvio que nós acreditamos que existe sim uma outra figura que ainda representa esse, que na época era aquela besta para a igreja da Ásia Menor, para 7 igrejas, que eles sofreram debaixo daquelas pessoas. Então, no futuro, no escatom, nesse tempo de 3 anos e meio, provavelmente vai existir algo semelhante àquela que eles identificaram e decodificaram. Tá? Então, existe um looping aí, um ciclo que pode e que vai acontecer. Nós acreditamos que vai acontecer. Mas o que a gente não pode desconsiderar é que isso já foi decodificado. Que eles sabiam quem era. Na cabeça deles nunca ia falar que era o Elon Musk, que era não sei quem, né? Nunca, eles sabiam quem era. Nós estamos numa nova fase acreditando que surgirá algo semelhante a alguém que representava isso na época que a carta foi escrita. Tá? Então, para você ver que interessante. Então, hoje fizemos esse apanhado aqui, já deu horário. O que nós vimos? A estrutura. Você percebe que a história base está no capítulo 12, de 1 a 6. Capítulo 4, versículo 4, foi ampliado, o 6 foi ampliado no 17, o 17 foi ampliado no 13, e aí tem a seção do capítulo 14 ainda, que tem mais 3 sessões, que são divididas em blocos de assuntos. A gente vê depois isso aqui. Tá? Então, olha como, na verdade, não é tão simples ler Apocalipse. Como que se estivesse escrito numa questão cronológica certinha. Não, gente, olha quantos retornos são feitos. O capítulo 12 a 14 está fazendo um retorno ao capítulo 11. Dentro do capítulo 12, de 1 a 6, você tem retornos do próprio capítulo fazendo retorno a versículos. O capítulo 13 ampliando ainda mais, dando detalhes ao que já falou. Gente, não é simples. Quando a pessoa pega e fala, não, acho que é assim, ó. Vem isso, vai dar ruim. Por isso nós precisamos desses homens que gastam a vida deles estudando o grego, estudando a estrutura literária. Eu não preciso fazer isso, eu só preciso estudar o que eles estudaram, descobriram, organizar o conhecimento e passar. É difícil, mas é mais fácil do que eles fizeram. Então, graças a Deus, porque hoje nós temos muita gente muito boa, acadêmicos extraordinários que estão gastando a vida deles. Né? Nós temos um, para terminar aqui, por exemplo, eu vou citar um para você, um cara vivo, acadêmico vivo, um dos maiores estudiosos da cultura, da história e da cultura do Novo Testamento, chamado Craig Keener. Craig Keener vivo, um comentário dele de Atos, capítulo 1 e 2. 1 e 2, gente. É da grossura dessa Bíblia. 2 capítulos de Atos. Tá? Para você entender a vida do cara, a vida dele está sendo entregue a deixar um legado de informações absurdas sobre a cultura e a história do mundo do Novo Testamento, do povo do primeiro século. É extraordinário. Assim como ele, Richard Bauckham e outros estudiosos, alguns que eu tenho citado, outros gramáticos que afundam-se no grego para entender, para melhorar as traduções. Graças a Deus, esses homens estão se tornando mais populares, inclusive, chegando mais rápido para a gente algumas coisas. Esse livro que eu estou lendo, dessa mulher, que levou mais de 15 anos para escrever um livro sobre a crucificação. A vida dela
gastando a vida dela em universidades, fazendo mestrados, doutorados, para deixar um legado de um livro que nos dá detalhes extraordinários sobre o pensamento da cruz, como foi mudando, o significado para os primeiros discípulos, na cabeça de Jesus, no mundo romano. Gente, são pessoas que se desgastam a vida deles, estudando, passando tempo, né? Que quem não tem tempo para fazer isso não consegue estudar desse jeito. Então, graças a Deus, Deus tem dado essas pessoas como presentes para a igreja. E com a tecnologia, nós temos acesso. Eu assisti a entrevista dessa mulher ao vivo, num canal do YouTube. Pra você ter uma ideia. Aí eu adquiri o livro, comecei a ler. Aí eu estou lendo esse, estou lendo um outro, junto, que também fala da ressurreição e da cruz. Estou misturando um monte de coisa dos dois. Às vezes eu não sei quem falou, qual falou, né? Mas não interessa, né? Eu anoto lá e tudo, mas são coisas assim, gente, que mexem com a nossa vida. Cada dia mais a revelação do Evangelho, da cruz, da ressurreição de Cristo, da eternidade, do porquê viver de uma forma ética diferente nesse mundo, né? E às vezes, o que eu faço? Eu tento trazer essas coisas para vocês, nas minhas pregações, nos meus ensinos. Mal sabem vocês que às vezes eu estou usando, né, falando aqui 5 minutos de coisas que eu tive que estudar 10 horas. Né, dias e dias ruminando aquilo, né, meditando, refletindo, tentando entender, refazer pensamentos, para depois eu soltar numa pregação alguma coisa. Então, vamos continuar, né, nessa nosso amor pela palavra de Deus, amém? Eu falo isso porque eu quero incentivar vocês, nunca desistir, né, apesar das vezes da dificuldade de ler, de estudar essa palavra aqui que a gente está na nossa mão, amém? Vamos agradecer?